Teu empregado faltou 3 dias seguidos sem te dar nenhum aviso. Ou então apareceu bêbado no trabalho. Ou brigou feio com algum colega de trabalho na frente de um cliente. Tu tomou a decisão, justa causa. Mandou aquele empregado embora. Mas alguns meses depois chega uma ação trabalhista pra ti. Tu vai lá, te defende, mas a justiça reverte a justa causa que tu aplicou. E aí tu precisa pagar para esse empregado todas as verbas decorrentes de uma dispensa sem justa causa. E muitas vezes acaba tendo que pagar ainda uma indenização por dano moral para esse empregado. E por que isso acontece? Porque esse tipo de dispensa é a que mais exige preparo. E a maioria dos empresários só descobre isso quando o processo já chegou. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os requisitos que a Justiça do Trabalho exige para que uma dispensa por justa causa seja considerada válida. Quais são os erros que derrubam a justa causa e como aplicar essa justa causa do jeito certo para não acabar perdendo ela depois na justiça. A justa causa está prevista no artigo 482 da CLT. Ela é a demissão por falta grave do empregado. Quando ela funciona, a empresa economiza. Não paga aviso prévio, não paga multa de 40% do FGTS. Mas quando a justa causa é revertida, a empresa precisa pagar tudo isso judicialmente. Mais o custo do processo, o custo do advogado e muitas vezes vem junto com uma indenização por dano moral. Porque se a justa causa não é corretamente comprovada, o empregado se sente lesado por ter sido dispensado nessa modalidade. Eu já acompanhei isso acontecer com diversas empresas. Porque muitas vezes elas buscam um advogado, no caso eu, só depois de tomar a decisão e quando já recebem o processo. No momento oportuno, que era durante a aplicação dessa punição, eles não buscaram um advogado. O empregado até tinha feito algo grave e poderia ter recebido essa justa causa. Mas o desligamento foi conduzido sem os requisitos que a justiça exige. E a empresa acabou perdendo. E afinal de contas, o que a justiça exige? Primeiro de tudo, o juiz não vai analisar só o que o empregado fez. Ele vai ver se o desligamento foi feito da forma correta. E para isso a gente tem 3 requisitos. O primeiro deles é a gravidade. Nem toda infração justifica uma justa causa direto. Um atraso isolado, por exemplo. O empregado que se atrasou uma vez não é justa causa. Uma falta sem justificativa num dia específico provavelmente também não é justa causa. Para a justiça, a falta precisa ser grave o suficiente para justificar o rompimento desse contrato dessa forma. As hipóteses estão todas listadas no artigo 482. Mas as mais comuns no dia a dia da empresa são atos de improbidade, incontinência de conduta, desídia, embriaguez habitual ou em serviço, abandono de emprego, ofensa física e violação ao segredo de empresa. Outro requisito que é imprescindível é a imediaticidade. Ou seja, a justa causa precisa ser aplicada logo após a falta cometida. Se o empregado errou e tu esperou 2 meses para dar a justa causa, isso configura o perdão tácito. Tu tolerou, então não pode mais punir por aquilo. Não existe um prazo fixo em lei, mas na prática, quanto mais perto a demissão for do fato, melhor. Dias no máximo, nunca meses. Claro que nós precisamos considerar que uma justa causa precisa ser corretamente investigada. Então, o requisito da imediaticidade começa a contar quando a empresa tem ciência inequívoca do que o empregado fez. Vou falar para vocês de um caso que eu acompanhei esses tempos. A empresa descobriu que tinha um caixa e ele estava roubando. Como é que a empresa descobriu isso? Numa auditoria, ela viu que estava faltando muitos valores no caixa da empresa. Para não ser injusta e fazer uma apuração correta, essa empresa abriu uma investigação corporativa para descobrir o que tinha acontecido. Essa investigação demorou uns 3 meses, mas no final dela a empresa teve ciência inequívoca de quem tinha feito esses desvios. E aí, assim que ciente, a empresa aplicou a justa causa. O empregado até tentou alegar no processo que não tinha tido a imediaticidade, mas a gente comprovou que a empresa tinha tido sim, porque assim que ela tomou conhecimento do fato, ela procedeu com o desligamento. Ela não ia desligar o empregado sem ter provas e sem saber o que de fato tinha acontecido. E a gente ganhou essa justa causa na justiça. E o terceiro requisito imprescindível é a proporcionalidade. Esse é o requisito que mais derruba a justa causa. A punição precisa ser proporcional à falta. Lembra que eu falei que não dá para mandar embora por justa causa um empregado que se atrasou uma vez? Isso não quer dizer que tu não pode fazer nada. Tu precisa dar uma advertência por escrito para esse funcionário. Se isso se repetir, esse funcionário pode sofrer uma suspensão, que é quando a empresa proíbe, digamos ele assim, de trabalhar e não paga salário por alguns dias. E se ainda assim isso não resolver, aí sim a empresa pode dar a justa causa. Mas reparem que ela observou a escadinha das penalidades. Ela não saiu dando justa causa para esse empregado por qualquer coisa. E agora um bônus aqui, até quando a gente fala da escadinha das punições. A gente nunca, jamais, em hipótese alguma, pode punir o empregado 2 vezes pela mesma coisa. E isso eu vejo muito acontecer. Por exemplo, um caso que eu vi esses dias.
A empresa deu uma advertência por escrito na empregada e no outro dia ela resolveu que ia mandar embora por justa causa pelo mesmo fato. O que aquela empregada fez era passível de justa causa imediata. Mas a empresa errou porque ela puniu a empregada 2 vezes pelo mesmo fato. Nesse caso, o que acontece? A segunda punição, ela é inválida. Então, se ela já tinha advertido, ela não poderia mandar embora por justa causa. Nesse caso, teve um erro grave de julgamento. Porque a empresa poderia ter desligado por justa causa, mas por um erro ela resolveu dar uma punição anterior. E aí, a justa causa foi anulada na justiça. Porque a segunda punição é inválida, já que a gente não pode punir o empregado 2 vezes pelo mesmo fato. E quais são os erros mais comuns que sempre derrubam a justa causa na justiça? O primeiro deles e o mais clássico e comum é demitir sem documentação. A empresa diz que o funcionário faltou 5 vezes. Aí a Justiça do Trabalho vai lá e pergunta, tá, mas cadê os cartões ponto? Cadê as advertências dessas outras faltas? A empresa não tem nada. Aí o juiz não tem como verificar. E na dúvida, o benefício é do empregado. Documentação é tudo. Cartão ponto, advertência, suspensão, relatório de ocorrências, relatos de testemunhas colhidos e descritos na época dos fatos. Tudo isso pode ser usado depois no seu trabalho no caso de uma ação trabalhista. Pular a gradação de penas. É aquilo que eu falei, dar uma justa causa para o empregado que faltou uma vez sem nunca ter advertido ou dado alguma suspensão para ele por esse motivo. A justiça vai reverter essa justa causa, é muito simples. Lembrando que atos graves não precisam de gradação da pena. Nesses casos, geralmente a gente tem os casos de improbidade. Atestado médico falso, roubo, nada disso precisa de gradação de penas. Outro erro clássico é o que a gente chama de perdão tácito, que é quando a empresa resolve demitir o empregado depois de muito tempo do que aconteceu. A empresa fica com raiva, mas resolve que vai perdoar o empregado. Mas 2 meses depois, a empresa muda de ideia e resolve que quer mandar embora por justa causa. Tarde demais. Aqui teve o perdão tácito. E o enquadramento incorreto. A empresa faz a carta de demissão de forma totalmente genérica. Não narra os fatos, não faz o enquadramento na linha correta do artigo 482. Ou confunde o enquadramento e manda embora o empregado por uma linha incorreta. A justa causa precisa ser impecável na documentação. Não pode ter enquadramento incorreto. Enquadramento incorreto, ainda que o fato esteja provado, vai reverter essa justa causa. Então, se tu está diante de um empregado que cometeu uma falta grave e tu quer realizar uma justa causa, o procedimento correto é esse. Primeiro, documenta o fato imediatamente. Registra tudo num boletim interno de ocorrência com data, com fatos, descrição detalhada de tudo que aconteceu e a assinatura de testemunhas que presenciaram os fatos. Depois, avalia. É uma falta grave o suficiente para ensejar uma justa causa ou eu posso dar uma suspensão por ser algo mais brando? Se for a primeira ocorrência e não for nada muito grave, aplica uma advertência. Se for a segunda ocorrência, por exemplo, já pode ter uma suspensão. E se for desligar por justa causa, toma a decisão rápido. Não espera, porque a imediaticidade da atitude do empregador é um requisito. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, fala com o advogado trabalhista. Isso faz toda a diferença num processo futuro. Se esse vídeo fez sentido pra ti, te inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdo de valor para os empresários. E se tu precisa de uma consultoria específica sobre justa causa, nos chama no link que tá aqui na descrição do vídeo. Ele vai direto pro nosso WhatsApp. Te vejo no próximo vídeo.